Falando sobre esse Flamengo que vai enfrentar o Boa Vista hoje, o Vitor Pereira deve usar titulares até para testar, eu acho né? Que tem que usar mesmo. Agora, essa é a pergunta. Jogo. Também não dá um medo de um jogador importante lesionar num jogo que é nada? Nada. Lesionar no treino. É isso que o Vampeta sempre fala. Jogo treino nesse O ideal é mesmo botar os jogadores titulares para jogarem. Sim, até porque é a última zona do jogo. Precisa de ritmo. Eu acho. Jogar uma semana, né? Enferruja. Tem que jogar. Time principal. Claro que dependendo pelo quadro todo, é enorme a diferença e o Flamengo deve passar com facilidade. Depois de um certo tempo, ele pode ter, no segundo tempo vem sub-12, é um problema dele. Mas eu acho só que tem que começar com os titulares, os caras estão se preparando, é um treino. É um treino preparatório, só que vale alguma coisa. Pedir pra torcida não gritar de novo Real Madrid pode esperar, que os caras... Que aí fica covardia, fica muito desproporcional. O outro vídeo desses, os caras vão tremer, cara. O torcedor outro vídeo desses, os caras do Real Madrid, eles vão bagunçar a vida do Real Madrid. Acho que a FIFA tem que olhar isso aí. Aí precisa ter um pouquinho de fair play. Se falar de novo, aí já é falta de fair play. A formação, né, provável indica que vai ter os principais jogadores, mas o Flamengo vai ter reservas. Tudo indica que a formação inicial contará com reservas, mas as principais estrelas devem ganhar minutos ao longo do jogo. Também pode ser. É isso. Pode ser. Deve dar ritmo para eles têm que jogar. Tem que jogar. Não todo mundo. Não pode estar... Tem muito tempo até... E a viagem é muito tempo até o Mundial. Diferentemente do Real Madrid, tem 2 jogos para o Espanhol. E só para reafirmar, eu acho que o Flamengo não fará feio contra... esperando que chegue a final Flamengo e Real Madrid. Eu bato nisso. Eu entendo que o Real é o favorito, mas eu entendo que o Flamengo não fará feio. Pode ganhar? Pode ganhar. Eu acho que vai ser tipo como foi em 19. Embora o Flamengo seja menos time que era aquele Flamengo, eu acho que o Liverpool chegou melhor do que está chegando o Real Madrid. Mas é Real Madrid. Eu acho aquele Liverpool mais forte do que esse Real Madrid. Ou está no momento melhor, até porque inclusive era diferente. Os dois eram mais fortes. O Liverpool era mais forte, o Flamengo era mais forte e agora é igual. O Real Madrid é um pouco menos forte do que aquele Liverpool e o Flamengo é menos forte do que aquele Flamengo. Eu acho que o Flamengo talvez seja bem menos forte. Não sei, mas bem menos. Eu acho que aquele time do Flamengo os dois níveis melhor que esse. Era bem mais forte. Os dois níveis desceram. Então, da série tem jogo como teve jogo daquela vez, inclusive até a prorrogação. E já era, assim, a metade do trabalho do Jesus. Agora não. Agora o Pereira que acabou de chegar. Então também esse é outro fator que pesa um pouco. Isso foi um erro pra vocês da diretoria do Flamengo? Não ter continuado o trabalho do Dorival Júnior pra essa final de Mundial? Enorme, tá louco. Pelo amor de Deus. Pra contratar o Vitor Pereira, né, pô? Não, o Guardiola resolveu fazer uma fase no Brasil. Qual é a explicação? Tudo bem, até o Dorival ia aprovar. Mas a explicação... Entra no meu lugar. Pelo amor de Deus, mas o primeiro momento, Dorival Júnior foi contratado como funcionário temporário. Ele já sabia que o acordo terminaria no final do ano. Foi excelente, ganhou títulos e tal, e foi embora. Normalmente, já que eu estou fazendo uma relação com o funcionário temporário, normalmente, pela eficiência do funcionário temporário, deveria ser efetivado. Esse é o cenário. Aí o discurso que eu mais ouvi é que ele não tinha status para continuar com este elenco, ou que não apresentou um bom futebol, que é verdade, não arrancou suspiros. Mas o fato do status é que me incomoda, porque quem veio? O Ancelotti? É só isso, entendeu? O técnico que foi contratado pode se transformar no Mourinho, no Abel Ferreira em pouco tempo, com todas as conquistas. Eu não tenho a antevisão do fato. Mas a palavra status para comandar o Flamengo, certo? Por que o Vitor Pereira? Eu ainda não encontrei a justificativa de entender que ele significa status para comandar o Flamengo. Perfeito. Se aparecesse Ancelotti, Klopp, Guardiola desembarca num voo especial, alguma coisa assim... O Dorival ia receber, aplaudir e falar, agora o bicho vai pegar, lógico. Entendeu? Eu compro... Até a lei ele emprestaria o avião. É isso. O Vitor Pereira... De graça. Aquilo que o Vampeta falou antes de ele sair do Corinthians, o Vitor Pereira, é muito apropriado o que ele falou. Por que essa choradeira toda? Por mim, ele já tinha ido embora e tal, e ele estava lá no Corinthians. Mas por que essa choradeira? O Mauro César Pereira falou
falou, para que toda essa choradeira? É verdade. O único motivo da choradeira é porque o pessoal se sentiu traído pelo comportamento e tal. Mas esquece isso, porque isso é da raiva mesmo e passa. Mas o status profissional, eu não sei, ele não é o gênio da lâmpada. Nunca foi, pode ser a partir de agora. O Jorge Jesus é sub-12 perto do Vitor Pereira com o que vai acontecer. Tudo bem. Aí você chega nessa conclusão. Mas antes de acontecer, não vejo qual é sabe, nossa, contratamos esse cara porque é o cara que para dirigir essa orquestra. E o pior é que o Flamengo fez tudo isso aparentemente muito convicto, porque a história do Vitor Pereira vazou antes da saída do Dorival, que ficou muito chateado do vídeo lá, que gravou e tal, né? Então, se fosse exatamente isso, fosse um cara superstar e tal, beleza. Agora, assim, não é que o Flamengo demitiu o Dorival, foi pro mercado, falou, puxa vida, o que sobrou o Vitor Pereira, vamos lá pegar. Não, o Flamengo, quer dizer, negociou com o Vitor Pereira antes da saída do Dorival. Acho que isso, inclusive, mostra... O Flamengo foi campeão dia 13. E o campeonato acabou dia 13. Acabou dia 13. O dia 14, o Vitor Pereira emite aquela carta de choro, vou ter que voltar a Portugal e tal. Dia 15, eles já estavam negociando. Sim. Isso é informação. O Dorival me falou, tá aqui, entrega, dá pra falar, aqui no Troféu Mesa Redonda, ele estava aqui com a gente, recebeu o prêmio e tal, e já naquele dia ele já ficou sabendo que, no Troféu Mesa Redonda, ele ficou sabendo que estava havendo uma negociação com o Vitor Pereira. Até achou isso, falou, caramba, né? O cara não vai embora e tal. Mas o cara não ganhou nada, né? Não é isso não. O primeiro pensamento o Vitor Pereira está indo embora por problema familiar. Esse é o ponto. Como é que porque ele poderia. Ele saiu do Corinthians e acabou, pode negociar. Mas tudo aquilo foi até uma comoção. Pô, o Corinthians gosta do cara, o cara tá com... Eu, pelo menos, porque eu tive um problema desse na minha família, né? Com a minha sogra mesmo, de problema de Alzheimer e tal. Então você tem uma empatia com o cara. Pô, coitado, o cara queria ficar aí e tal. Pô, e aí o cara tá negociando, mas nem 24 horas depois. É muito louco, e isso é que é o ponto, só. Agora, o Flamengo tem o direito de contratar o técnico, embora eu ache que inferior ao técnico anterior. Mas aí é problema do Flamengo. Assim, o todo, como foi montado, aí é que realmente agora, é um negócio desprezível. Para aumentar a esperança do nosso Thiago Asmar aqui, estou lendo aqui no Marca, o Ancelotti está muito preocupado com o calendário do mês de fevereiro, porque o Real Madrid vai ter pesado mesmo. 9 vezes. Para eles não é normal. Não é. Para nós é normal. Vocês acham que o Real Madrid... pela Liga, Champions também. Vocês acham que o Real Madrid vai poupar alguns titulares contra o Flamengo? Não. Acho que não. Mas talvez no primeiro jogo. O time inteiro. Primeiro jogo, indo para a final como deverá ir, o Real Madrid vem com o melhor possível. Não tem chance, já que tá no meio de temporada. Zero. Eu não tenho tanta... Vai para ganhar. Zero. Acho que ele pode poupar um outro jogador. Não. Só pode eventualmente não jogar, porque se poupar no sentido, olha, a gente constatou cientificamente que não tem condição, não é pensando na Champions. Ele não jogaria se fosse jogo com o Barcelona. Não, eu acho o seguinte, digamos, se esse jogo fosse o final do Mundial contra o Flamengo, fosse um clássico contra o Barcelona, ou fosse um jogo de mata-mata de Champions, para mim vai ser a mesma coisa. Ele não vai eu acho que não. pensar pra frente. Eu acho que não vai ser tão assim. Se fosse que o Barcelona jogava... Só lembrando uma coisa. A final do Mundial vai ser 10 dias antes do jogo contra o Liverpool pela Champions. Tempo pra cacete. Sim. Mas será que o Ancelotti pensa isso? Será que o Ancelotti não pensa, vou machucar um meu... Claro que, de novo, é mais importante para o Real Madrid, para todos os europeus, um pouco mais, um pouco menos, ganhar Champions do que o Mundial. Mas não significa dizer que agora eles estejam andando para o Mundial, não mesmo. Não andando, Mauro. Mas será que ele 10 dias? Não, gente, não é 10 dias Mundial. Real Madrid é o tetracampeão mundial só de 2005 para cá. É Real Madrid. 10 dias, você diz da final. Não. A final do Mundial, ela estará a 10 dias do jogo contra o Liverpool pelas oitavas de final da Champions. Eu acho 10 dias uma eternidade. Ainda mais para esse calendário inteiro. Claro, mas você falou certo. É uma contusão, uma contusão muscular. Tá ficando longe do Barcelona. Foi pro espaço. Tá 5 pontos. Estatisticamente, se esse cara tiver com risco de ter uma contusão muscular, é uma outra conversa. Mas ver o que ele tem, com quem ele vai jogar. Contusão, 10 dias, o cara não poupa um jogador importante. Agora, o Mauro citou aqui os 4. Só pra vocês saberem a sequência, o Caiquinho aí, brilhante, nosso produtor, que moral, hein, moleque? Tá passando aqui, o Kaique,
Ó, ele pega o Liverpool 10 dias depois, logo em seguida o Atlético de Madrid, pelo Espanhol, Isso. logo em seguida o Barcelona pela Copa do Rei. Olha a sequência que o Real Madrid vai ter Tem coisa no depois meio do disso Mundial. ainda. Será que ele não pode pensar? mas o Tô falando até pra dar um otimismo a mais pro torcedor rubro-negro. Mundial, entra o Ele Mundial. está Entra pensando, o ele Mundial. está preocupado Entra o que Mundial vai e o tirar o time de Liverpool. campo. Entra o Mundial e o Liverpool. Tem jogos também. Talvez jogos melhores. E aí ele não pode perder mesmo. Porque aí ele vai ficar longe do Barcelona. 5 pontos atrás. Agora o Mauro citou acho que um detalhe que ajuda a explicar muito sobre como é que funciona o Real Madrid nisso. O Real Madrid ganhou, então, 4 títulos mundiais esse século. E é só pegar esse histórico também. O Real Madrid, quando chega em final, ele não poupa ninguém. Não, eu sei, Paga Piperno, mas não era como nessa situação. Agora mas é no não, meio não, da temporada pra ele. Em relação aos diferente. outros 4 títulos, ele vai ter um calendário mais intenso e um momento mais discutível. Até porque, inclusive, é diferente. Os outros eram no final do ano, agora é fevereiro. Bruno, muda um mas pouco. aí tem um negócio. Quando era em dezembro, ele jogava o Mundial depois, inclusive, de ter jogado Champions, a fase de grupo. Não, ele E o time também chegava. normalmente exaurido. jogava uma semana também. O exaurido, mas também era uma coisa você chegar exaurido de uma certa animação, e ele sempre passava, e era final de fase de grupos que ele normalmente já chegava classificado ou havia se classificado, que ele não parava pelo caminho. Outra coisa realmente é estar tão próximo. Muda um pouquinho pra lá e pra cá, mas assim, de novo, é o Real Madrid. Ele não vai poupar ninguém no Acho que Mundial. não poupa. Eu acho que no primeiro mesmo. jogo, talvez. Não mesmo. Ah, não, Primeiro jogo, pelas circunstâncias, ok, e olhe lá. E olhe lá.